Tiago, capítulo 4, vamos ler a partir do verso de número 8. Tiago, capítulo 4, a partir do verso de número 8. Vamos ler até o verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém. Palavra maravilhosa do Senhor. Nós vamos orar. Queria colocar a vida do amigo do pastor João Luiz, colocar a vida dele nessa oração. Vamos colocar a vida do Cleverson Mauro nesta oração também. Curve a sua cabeça enquanto oramos ao Senhor. Graças te damos, ó Pai amado, por esse momento tão maravilhoso em que estamos aqui reunidos na tua presença. Ó Deus amado, pedimos a tua bênção sobre a vida do Luiz. A situação dele é uma situação para os homens complexa, complicada, mas para ti, Senhor, nada é impossível. O Senhor pode curar qualquer tipo de enfermidade. Pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos para abençoá-lo esta noite. Pedimos também a bênção sobre a vida do Mauro, ó Pai. Tu sabes o que ele está passando neste momento e nós cremos que o Senhor pode curá-lo completamente, livrá-lo, libertá-lo, transformá-lo. Pedimos a tua bênção sobre a vida dele, ó Pai. Estenda as tuas mãos. Pedimos também a tua bênção, Senhor, sobre a vida de todos que nos acompanham esta noite neste culto. Abençoe os irmãos que estão viajando, que não puderam estar conosco, que tiveram outros compromissos esta noite. Pedimos também que abençoes aqueles que estão em viagem, que estão nos acompanhando pela internet. Pedimos a tua bênção sobre estes irmãos e também sobre os que estão aqui presentes esta noite. Pedimos que o Senhor venha guardar, fortalecer, revigorar, ó Deus, o coração e a vida de cada pessoa. Pedimos a presença do Senhor, a graça do Espírito, a unção do Senhor nesta pregação, nesta palavra, que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor somente do Senhor. Pedimos a Deus, seja conosco, fala conosco. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, é que nós oramos, pedindo e te agradecendo por tudo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre o tema a intimidade com o Senhor.
Já faz tempo que eu venho meditando um pouco nisso e acredito que esta é a vontade de Deus para todos nós. Ou seja, a vontade de Deus para mim e para você é que nós tenhamos relacionamento, vida e intimidade com Ele. Este é o principal propósito da nossa vida. Desenvolvermos um relacionamento profundo, uma intimidade profunda com o nosso Deus. Talvez muitos estejam preocupados em fazer algo para Deus. A gente sempre tem essas crises. Eu sempre tenho essas crises. Será que eu estou fazendo certo para Deus? Será que eu estou fazendo o que deveria fazer para Deus? Mas ultimamente eu tenho entendido que o que Deus quer mesmo é que nós nos lancemos em uma vida de comunhão, intimidade e vida com Ele. O fazer para Deus pode ser uma consequência do estar com Deus, mas não é o mais importante. É mais importante estar do que fazer. É mais importante estar com do que fazer para. Com isso eu não estou dizendo que nós não devemos fazer algo para Deus, fazer a obra de Deus, porque todos nós temos esta tarefa. Mas Deus está mais interessado, creio eu, em você ter intimidade com Ele, em crescer na graça e no conhecimento dEle, para depois fazer algo para Ele, ou a partir daí, do seu relacionamento com Deus, fazer algo para Deus. Estar com Deus é melhor do que fazer para Deus. Deus nos chama para estarmos com Ele. E como os discípulos que foram chamados para subir com Jesus naquele monte da transfiguração e ali ficar com Jesus, eu creio que nós somos chamados para estar, para viver na presença de Deus todos os instantes, todos os momentos. Jesus chama seus discípulos para subir e estar com Ele. E ali ter a experiência de vê-lo ser transfigurado. Não me parece que os discípulos fizeram nada naquele momento. Eles ficaram só contemplando o Senhor ser transfigurado. E quando intentaram fazer alguma coisa, não era aquilo que era para ser feito. Porque Pedro diz, vamos fazer aqui 3 cabanas. E o texto diz, ele não sabia o que estava dizendo. Porque estavam sendo chamados para estar com, primariamente, não para fazer para. Somos chamados para viver na presença de Deus, estar com Ele. E essa é uma verdade que nós não podemos perder na vida cristã. Por isso devemos buscar estar com Deus. Eu sei que nós somos geralmente muito ocupados, corremos o dia todo, queremos fazer as coisas, parece que o dia se encurta cada vez que passa mais. Nós temos mais tecnologia do que nunca, mas temos menos tempo do que nunca também. A gente quer fazer as coisas, quer fazer a visita para uma pessoa, já não consegue.
porque tem 1001 coisas para fazer. Corremos muito, temos tantas tarefas, mas a intimidade com Deus só vem quando nós estamos com Ele. E a intimidade tem como finalidade conhecer a Deus. Assim diz em Jeremias capítulo 9, verso 23 e verso 24, a palavra de Deus diz assim, diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se glorie, glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque é destas coisas que me agrado, diz o Senhor. Então, o que deve trazer alegria e gozo no nosso coração não é a nossa sabedoria, não é a nossa força, não são os nossos bens, mas sim em conhecer ao Senhor, entender e conhecer ao Senhor. E Ele se alegra quando nós queremos conhecê-lo. Por isso esse é o projeto da nossa vida, conhecer ao Senhor. Então eu quero me deter um pouco com vocês neste texto de Tiago e extrair daqui, com a graça de Deus, algumas verdades sobre a vida de intimidade com Deus. Como é uma vida de intimidade com Deus, já que nós temos que viver essa intimidade e precisamos conhecê-lo. Então eu quero me apoiar um pouquinho nessa leitura de Tiago e entender com os irmãos que para se ter intimidade com Deus, primeiro é preciso você desejar e agir. Você tem que querer. Se você não quiser ter intimidade com Deus, não terá. Porque o texto que lemos no verso 8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A responsabilidade é nossa, nós precisamos nos aproximar de Deus. Aproximem-se de Deus. Para você se aproximar de Deus, você tem que primeiro desejar se aproximar dele. Não é dizer, vou ficar aqui, se ele quiser ter intimidade comigo, se ele quiser que eu o conheça, ele vai. Não, Deus já deu o primeiro passo, enviando Cristo para nós. Ele já deu o passo. Ele já fez a obra da cruz que precisava ser feita. Está consumado. Mas ao mesmo tempo há agora um apelo: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Nós precisamos desejar nos aproximar de Deus. E quem quiser se aproximar, vai se aproximar, porque Deus vai se aproximar dele. Se você der um passo em direção a Deus, Ele vai dar um passo em direção a você. Mas quem não quiser se aproximar, vai se manter à distância. E aí não haverá intimidade. Porque para se ter intimidade é preciso desejar e agir. É preciso querer. É preciso o desejo. E é preciso a ação. E a ação aqui é o aproximar-se. Aproximar-se dele. Mateus capítulo 7, verso 8 diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então é preciso pedir, buscar e bater. Isto é o aproximar-se de Deus. Eu quero ter intimidade com Deus. E pedir
esta intimidade, este relacionamento, esta vida, e buscar e bater, você precisa decidir: eu quero me aproximar de Deus. E Deus vai lhe dar graça para que você possa se achegar a Ele, e Ele se achegará a você. Se você não quiser, não tem como ter intimidade. A intimidade é algo que precisa estar no meu coração. É um desejo que precisa estar na minha vida. Se você se aproxima, haverá aproximação. Se eu não me aproximo, então não haverá aproximação. Mas não esqueça, não se constrói intimidade sem tempo. É preciso tempo com Deus. Eu sei, o nosso tempo é muito escasso. A gente tem tempo para tantas coisas e nem tem tempo para muita coisa. E a gente tem que ficar selecionando as coisas. Nem dá para conversar com todo mundo. Nem dá para fazer tudo o que a gente quer. E a vida é assim mesmo. Cada vez ela se torna mais curta. E cada dia que passa, a nossa vida é mais curta um pouco. E a gente não consegue todos os projetos que a gente tem, não adianta. Eu parei um pouco de comprar livros. Não sei até quando. Mas que eu percebi que eu não vou dar conta de ler todos os livros que eu gostaria de ler. Não tem como. Você acha que consegue, mas não consegue. Porque o tempo é escasso demais. Escasso demais. Mas você tem que selecionar o que é mais importante. É importante aprender a selecionar. E selecionar significa escolher um em detrimento do outro. Selecionar significa abrir mão de alguma coisa para obter outra. Selecionar significa estar com esse para não estar com aquele. Então, quando se fala da intimidade, é preciso tempo, é preciso encontrar tempo para Deus, porque realmente é o único tempo que vai valer a pena. Às vezes a gente passa a vida perdendo tempo com tantas coisas que não valem a pena, que vão ficar por aqui. O inimigo é mestre nisso, em fazer as pessoas perder tempo com o que não vale a pena. Hoje em dia, quanta gente perde tempo com a mídia social. Perde 2 horas olhando ali nas mídias sociais, foto de um, foto de outro, frase de um, frase de outro. Outros perdem o tempo todo jogando. É um jogo na internet, é um jogo no celular, é um jogo online, é um jogo. Passam 3, 4 horas, 5 horas. A nossa geração é a geração que passa 5, 6 horas, 7 horas no celular ou no computador. Fazendo o quê? A grande maioria das vezes, perdendo tempo. E aí a gente não tem tempo para o que é mais importante, que é a vida com Deus. Sem tempo de oração não tem intimidade. É preciso tempo de oração, todos vocês precisam. Nós precisamos, eu preciso, vocês precisam. Nós precisamos destacar um tempo e dizer, tal a tal momento eu vou me dedicar à oração. Desligue o celular, vá para um lugar isolado. Mas eu corro demais, trabalho muito. Haverá um tempo. Haverá um tempo que você pode fazer isso. E deve fazer isso. Eu não vou dizer quanto tempo você vai orar, porque é uma questão particular de cada um. Cada um tem um contexto. Cada um tem um estilo de vida. Cada um tem uma possibilidade. E Deus sabe do teu contexto. E Deus sabe da sua possibilidade. E Deus sabe do que você pode ou não pode fazer. Mas fato é que todos nós precisamos investir tempo no relacionamento com Deus.
porque é o único tempo que vale a pena. Afinal de contas, é o tempo que mais vale a pena. Tem outros tempos também que valem a pena, mas o tempo que mais vale a pena é o tempo com Deus. Se eu investir tempo no relacionamento com Deus, eu vou encontrar tempo para as outras coisas na minha vida que também são importantes. Mas o que é mais importante não pode ficar de fora. Então a intimidade requer tempo, gastar tempo em leitura da palavra, meditação, gastar tempo em oração. Tempo de qualidade, não é tempo só de quantidade, mas é de qualidade. Onde você está orando, buscando ao Senhor e entendendo o que o Senhor está falando com você. Então, a intimidade com Deus começa com o desejo e a ação, a aproximação. Eu quero e vou me aproximar. Não só isso, a intimidade com Deus também acontece na santificação. Porque o verso 8 ainda diz: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vejam que ele aqui traz duas palavras importantes: limpeza e purificação. E são absolutamente essenciais, porque santificação tem a ver com limpeza, com purificação. Limpem as mãos quer dizer, vejam aquilo que está errado na vossa vida e deixem de praticar. Mãos fala de prática da vida, do dia a dia. Com as mãos você age, você pratica, você faz as coisas. Então ele diz: limpem as mãos e purifiquem o coração. Ora, a santidade começa a partir de Deus para nós. Foi quando Cristo morreu na cruz do Calvário que ele pagou o nosso preço e nos santificou pelo seu sacrifício. Mas a santidade tem dois lados de uma mesma moeda, porque ao mesmo tempo que nós somos santificados pelo Senhor, também somos chamados a viver em santidade todos os dias. Por isso, Hebreus diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santidade faz parte de uma vida do cristão, e com a santidade nós construímos a intimidade. Porque Deus não se relaciona com o pecado. Deus ama o pecador, mas não pode se relacionar com o pecado. Ele é santo, separado do pecado. Então ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos santificar, para que nós possamos viver com ele em harmonia e intimidade e comunhão. Então somos chamados para a intimidade a partir da santidade também. Não adianta eu destacar tempo para estar com Deus, eu desejar, eu querer me aproximar, eu agir, mas eu não me santificar. Tem coisas que a gente faz que não estão certas. Tem coisas que a gente fala que não deveríamos falar. Tem atitudes que a gente tem que não estão corretas. E aí, se eu quero me santificar, eu preciso buscar em Deus a força para parar de fazer coisas que eu sei que estão erradas. Para parar de dizer coisas que eu não deveria dizer. Para parar de praticar coisas que eu sei que não deveria praticar. Eu preciso buscar em Deus forças para isso, orar e lutar contra essas coisas. Santidade faz parte de uma vida com Deus. E às vezes eu preciso pedir perdão. Se notei que fiz alguma coisa errada e magoei alguém, preciso pedir perdão, porque isso faz parte da santidade. Reconhecer o meu pecado, reconhecer a minha transgressão e dizer: olha, me perdoa. Porque para ter intimidade não é só você querer, é você agir. Então você precisa querer, precisa destacar um tempo para estar com Deus, precisa buscar a santificação e assim
viver uma vida de arrependimento e humildade, porque isto também faz parte da intimidade. O verso 9 e o verso 10 diz: entristeçam-se, lamentem e chorem. Ora, por que está mandando a gente se entristecer, se por outros textos diz: regozijai-vos no Senhor? Outra vez vos digo, regozijai-vos. Porque agora está mandando você entristecer-se. Por quê? Porque é importante observar que, quando há pecado, precisa haver entristecimento do coração em relação ao pecado. Então, se o cristão se alegra em Deus, se entristece quando está pecando. Quando faz algo que entristece o coração de Deus, isso precisa trazer um peso. Hoje em dia as pessoas falam muito contra a culpa, não, tem que se livrar da culpa, tem que se livrar da culpa, e aí fazem manobras e mais manobras psíquicas para se livrarem da culpa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, nem sempre a gente tem que se livrar da culpa, porque às vezes a culpa tem uma razão de existir. E se a culpa está lá, é porque algo está dizendo no seu coração que tem alguma coisa errada, precisa consertar, precisa mudar, precisa se arrepender, precisa pedir perdão, porque a culpa está batendo lá. E é bom que lá ela esteja, até que eu tome uma atitude, me arrependa, peça perdão, e então a culpa tem que desaparecer a partir daí. Então, a intimidade com Deus tem a ver com entristecimento pelo pecado e arrependimento. E isso tem que trazer humildade no meu coração, porque se não tiver humildade, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A humildade é fundamental. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não há como ter intimidade com Deus sem entristecimento pelo pecado e sem humildade diante do Senhor. E o verso 16 vai dizer: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Ou seja, tem gente pretensiosa. Não tem como ter intimidade com Deus com orgulho, com vaidade no coração. A gente precisa se humilhar. E humildade passa por alguns caminhos. Primeiro, reconhecer o erro. É difícil reconhecer o erro. Quem é casado sabe disso. Marido e mulher, a intimidade maior entre duas pessoas mostram claramente, um casamento mostra claramente o nosso orgulho. Porque quando há uma dissensão entre o casal, quando há um problema entre o casal, quando há uma dificuldade entre o casal, é difícil alguém dizer: eu errei. Sempre é o outro que errou. E a gente é bom nos discursos. A gente elabora, e agora com a internet dá tempo para pensar, para você escrever, para você mandar a mensagem. A gente manda o texto. É muito difícil reconhecer o erro e dizer: eu pequei, me perdoe. E a outra parte, quando houve eu pequei, me perdoe, também precisa praticar a humildade, porque via de regra, quando um reconhece o pecado, não é sempre assim, mas às vezes quando um reconhece o pecado e pede perdão, o outro diz: então agora vem o sermão. E aí pisa em cima da cana trilhada. E aí esmaga o pavio que fumega. E não é assim que funciona. Porque quando alguém lhe pede perdão, você tem que reconhecer que você também é um pecador e que tem obrigação de perdoar. Então, quando alguém lhe pede perdão, a atitude mais correta possível seria dizer: irmão, eu também sou um pecador, peco também, erro também, você está perdoado. E ponto final. E morreu o assunto. E virou a página, porque às vezes a página não vira, ela está colada. É muito difícil às vezes. Porque a principal atitude
de um cristão é descer. A humildade. Porque nós não temos intimidade com Deus? Não, vocês aqui, estou falando em geral, o ser humano. Porque muita gente não, vou falar melhor, porque muita gente não tem intimidade com Deus, é porque não conseguem viver em humildade. O orgulho fala mais alto, a gente tem dificuldade com se humilhar. E às vezes Deus permite certas situações na nossa vida para que a gente aprenda a humildade. E eu tenho orado pedindo que o Senhor me ensine a ser humilde. E tem vindo cada situação na minha vida que eu tenho visto o meu orgulho e tem ficado muito difícil para mim. Nós temos que nos humilhar, temos que nos rebaixar. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele os exaltará. Não é você que se exalta, não é o outro que te exalta, é Deus, na hora de Deus. Mas a nossa função é humilhar-nos. Devemos nos humilhar diante do Senhor. Humilhai-vos diante do Senhor. Para ter humildade, Deus só tem humildade com quem está no caminho, Deus só tem intimidade com quem está no caminho da humildade. Deus só tem intimidade com quem tem um coração arrependido. Um coração contrito não desprezará o Senhor, mas um coração orgulhoso, ele o rejeitará. E aqui me vem à mente a situação de Davi. Eu estou lendo, e hoje, justamente, acabei lendo o momento em que Davi morre e passa o reinado a Salomão. Mas foi interessante, a vida de Davi teve muitos percalços. E vocês sabem a história de Davi, quando ele cometeu o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. E aí Deus enviou o profeta para falar com ele. Agora preste atenção no profeta. O profeta precisa ser um homem extremamente convicto e corajoso, porque falar com o rei, dependendo do que você fala, você já perdeu a vida. Naquela época não era igual à época de hoje, vai para o tribunal, vai para julgamento, vai para isso. Naquela época o rei falava, pode matar, pronto, já morreu. Mas Deus falou com o profeta, e quando Deus fala, Deus fala. E o profeta chegou até Davi e contou uma história. E quando ele conta aquela história, dizendo, olha, um cara rico que tinha muito aí, o outro só tinha uma ovelhinha, aí ele chegou alguém para visita na casa dele, em vez dele matar das ovelhas dele, pegou a ovelha do outro. Só tinha uma. E agora? Eu estou parafraseando, obviamente, essa história. E Davi ficou irado e disse, esse homem é digno de morte. Quem que é? E o profeta disse, esse homem é você. Você não tinha todas as mulheres que você quisesse no reino? E se não fosse suficiente, eu te daria mais ainda. Mas você foi tocar numa mulher que não era tua mulher. E você assassinou Urias com a espada dos inimigos. Portanto, a espada não separará-se da sua casa. E Davi, quando ouviu aquilo, ele disse, pequei contra o Senhor. Ele se humilhou, pequei contra o Senhor. E Natan disse, o Senhor já perdoou o seu pecado. Então, humildade é ouvir e reconhecer. Não é ouvir e justificar. Não, mas não é. É ouvir, se Deus fala, se o Espírito Santo mostra, se o Senhor aponta onde está o erro, é dizer, Senhor, perdoe, eu pequei. Tenha misericórdia da minha vida. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado, mas um coração orgulhoso ele rejeita.
Então, intimidade tem a ver com isso. Com o coração arrependido. Mas além disso, e o irmão falou uma coisa aqui, agora antes de mim, e nós não tínhamos combinado nada, ele nem sabia o que eu ia pregar, mas ele falou um texto, e citou algumas coisas que estavam na mensagem. Então eu entendo que o Espírito Santo está direcionando. Porque intimidade com Deus tem a ver com a disposição de relacionamento e comunhão com os irmãos. Às vezes a gente quer intimidade com Deus e isolamento da igreja. Não funciona. Deus não tem intimidade com quem se isola dos irmãos. Porque se eu não amo o meu próximo, que eu vejo, como posso amar a Deus que não vejo? Tem gente que fala, não, o meu negócio é eu e Deus na minha casa, intimidade, está ali, não quero conversa com ninguém. Não tem intimidade com Deus. Texto que nós lemos diz, ouçam, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal, fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está colocando-se como juiz. E há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, intimidade tem a ver com relacionamento entre nós. Nós precisamos nos amar. Eu acho que nós temos que pedir a Deus e ao Espírito Santo, claro, Deus, porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito, o fruto não é seu, é do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas começa com amor. Então, o Espírito, nós somos apenas varas enxertadas na videira. A videira é Cristo, Cristo é a raiz, Cristo é o tronco, Cristo é a peça principal. É dele que vem a vida, é dele que vem a seiva, é dele que vem o alimento, é dele que vem a sustentação, é dele que vem tudo. Porque se não vier dele, nós não temos nada. Nenhuma vara vive sozinha, mas o tronco vive. Porque o tronco está nas raízes, fundamentado. Cristo é o tronco, e nós as varas enxertadas nele. Agora, dele flui toda a seiva, dele flui o alimento, dele flui a água, flui a vida. Por isso a vida não é sua, é de Cristo. Não tem que se preocupar com a sua vida, porque a vida que você tem flui dele. Ele é que sustenta a vida. E o texto bíblico diz que o fruto do Espírito que atua na seiva que Cristo manda para nós, o fruto do Espírito é amor. Então eu tenho e posso e devo orar ao Senhor que o fruto do Espírito se manifeste na minha vida. Amor. Amor por Deus e amor ao próximo. Então não há como nós vivermos isolados dos irmãos, com raiva, brigando, com divisões, sem olhar na cara, sem conversar, com fofocas, com intrigas. Não tem intimidade com Deus. Para ter intimidade com Deus, tem que ter relacionamento e comunhão com os irmãos. Nós temos que ter relacionamento. Agora, se o teu irmão pecar contra você, vai até ele e conversa. Se não te ouvir, vai com 2, 3. Procura restaurar logo o relacionamento. Porque intimidade tem a ver com comunhão. Mas além disso, intimidade também tem a ver com uma consciência, uma vivência de que o Senhor é Deus e Senhor sobre as nossas vidas. Por isso ele diz no verso 13, ouçam agora, vocês que dizem, hoje e amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. E ele diz assim, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco e depois já se dissipa.
Somos como neblina. Não há nada mais construtor da humildade do que perceber em Cristo a eternidade e em nós a fragilidade. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. O que isso significa? Significa que, para ter intimidade com Deus, eu devo colocar meu futuro nas mãos de Deus, entender que Deus é Senhor sobre a minha vida. E que qualquer plano que eu tenha para o futuro, ele só se concretizará se Deus quiser. Então, eu preciso da aprovação, eu preciso da direção, eu preciso da permissão de Deus para chegar onde eu penso que devo chegar. Agora, quando eu quero construir tudo, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e isso não gera intimidade com Deus. Quando você vai fazer uma viagem, deveria orar: Senhor, se for da tua vontade que tudo se aconteça. E quando você falar para alguém: vou fazer uma viagem, antes diga: se Deus permitir, farei uma viagem. Porque é assim que a Bíblia nos ensina, já que isso coloca em nós uma consciência muito clara da dependência de Deus para tudo. Nós temos que estar debaixo da mão de Deus. Então não adianta a gente falar: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós precisamos sempre consultar a Deus, aguardar em Deus, esperar em Deus e pedir a Deus que, se for da vontade dele, chegaremos lá. Se for da vontade de Deus, teremos o nosso acampamento, será bênção. Se for da vontade de Deus, cultuaremos. A intimidade com Deus tem a ver com essa dependência completa, com essa consciência de que nós somos dependentes dele, que o futuro não está em nossas mãos. Porque senão a gente acha que o futuro está em nossas mãos, mesmo sabendo que não está, e a gente passa a vida inteira correndo atrás do futuro, se garantindo para amanhã. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável com o dia de amanhã, mas saiba que você não sabe se vai chegar amanhã para você ou para nós todos. Ou se Cristo vem buscar a igreja hoje, aleluia, se assim o fosse, se rompesse os céus e ele baixasse aqui agora para levar a sua igreja, que maravilhoso dia seria esse, memorável, absolutamente grandioso para todos nós, porque sairíamos desta realidade e iríamos para a presença do Senhor por toda a eternidade, aleluia. Não passaríamos pelo túmulo, que bênção! Mas nós não sabemos, então, tudo está nas mãos de Deus. Essa consciência da nossa fragilidade, da nossa dependência de Deus para tudo. Nunca diga: vou fazer algo, sem que você coloque: se Deus permitir. E por último, intimidade com Deus tem a ver com a prática do bem constante. Porque o autor ainda diz, e é o Espírito Santo, diz: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, o pecado aqui eu cometo na omissão, quando eu faço alguma coisa errada, ou na ação, perdão, quando eu faço alguma coisa errada, e cometo na omissão, quando eu deixo de fazer aquilo que é certo. Esse é mais problemático, porque às vezes a gente olha o pecado sempre na ação. Olha, ele foi lá e matou, ele foi lá e mentiu, ele foi lá e defraudou, ele foi lá e enganou, ele falou mal. Isso é pecado. Mas tem o pecado da omissão. Eu saberia dizer uma palavra para alguém que iria consolar o coração dele, mas eu não falo. Eu saberia como ajudar, mas digo: não, deixa ele sofrer um pouco.
pecado da omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ou seja, se eu sei fazer alguma coisa em prol e posso fazer aquilo e não faço, estou pecando. Por isso eu digo que a intimidade com Deus é a prática do bem a todo momento. Às vezes fazer o bem é até mesmo falar uma verdade, com amor para uma pessoa. Porque tudo que é dito com amor tem um significado. Tudo que é dito na ira, na raiva, no nervosismo, aí está fora. Então, com amor, eu posso dizer a alguém: olha, eu acho que você está errado nisso, eu quero te ajudar, se você permitir. Acho que você não foi legal naquilo que você falou, eu queria aqui ajudar você. Eu também erro. É importante, se eu sei fazer o bem e não faço, peco. Ver que uma pessoa está caminhando em direção ao buraco e não avisá-la, é pecado. Você talvez não vai ter como tirá-la do buraco, ou não vai ter como impedir que ela caminhe para o buraco, mas você tem como orar por ela e como falar para ela. Samuel disse: longe esteja de mim orar, pecar contra Deus, não orando por vós. Então, quando a gente deixa de orar, está pecando. Longe de mim esteja pecar contra Deus, não orando pelos irmãos. E todos vocês têm que ser assim uns com os outros. Quantos têm orado por mim? Não precisa levantar a mão. Quem sabe fazer o bem não faz, peca. A mensagem dessa noite é essa: intimidade com Deus. Desejar e agir. Santificar-se. Arrepender-se e viver em humildade. Ter um coração disposto ao relacionamento e comunhão com os irmãos. Ter uma consciência clara de que Deus é Senhor de tudo e depender dele. E praticar o bem constantemente. Quando isso começa a tomar forma na minha vida, eu vou desenvolvendo uma intimidade mais profunda com Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Eu sei que o Senhor fala ao nosso coração. Ele nos chama para uma vida de intimidade. Tem vários tipos de vidas aqui na terra. Mas a vida que vale a pena é uma vida de intimidade com o Senhor. Deus te chama para isso. Para ter uma vida de intimidade com Ele. Intimidade profunda. Não podemos passar aqui como uma vida religiosa, onde a gente senta nos domingos à noite, vai embora para casa e ponto final. Não é assim. A vida com Deus é uma vida de crescente busca, intimidade, relacionamento, vivência. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por estar aqui esta noite. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada irmão esta noite. Pedimos que o Senhor fortaleça os corações, desperte a vida, desperte, ó Deus, o ser de cada um. Venha revigorar, Senhor, transformar, mudar, modificar aquilo que está errado em nós. Queremos ter intimidade com o Senhor, intimidade com o Senhor. Tua palavra diz: se aproximarmos de Ti, Tu se aproximarás de nós. E assim seja, Senhor, que estejamos andando de perto com o Senhor, de perto, dia a dia, de perto com o Senhor. Que haja comunhão entre nós, que haja relacionamentos entre nós, que haja arrependimento entre nós, que haja humildade entre nós, que haja perdão entre nós, que haja, Senhor,
consciência de que Tu és Senhor, está no controle de tudo e de todos, que tudo depende de Ti, tudo vem de Ti e é para Ti, Senhor. Que haja, Senhor, entre nós profundidade de alegria, de comunhão com o Senhor. Ó Deus, traga, Senhor, sobre nós a alegria do Teu Espírito, te pedimos. Traga sobre nós o gozo, o poder do Espírito Santo, a transformação. Traga sobre nós a cura de Cristo Jesus, a cura dos corpos, a cura das mentes, a cura do Espírito. Senhor, traga a cura. Teu poder é maravilhoso, e o Senhor, quando andou sobre a terra, curou muita gente, e continuas curando ainda, Senhor. Oh, maravilhoso Cristo e amado é o Teu nome. Não há outro Senhor maior que o Senhor, não há outro como o Senhor. Tu és Senhor dos céus e da terra, sobre Ti está o cetro, o poder do reinado eterno. Não há outro rei como o Senhor. Reis se levantam e caem nesta terra, grandes homens são levantados e são derrubados, mas o Senhor continua reinando por toda a eternidade. Como é bom Te servir, como é bom estar aos Teus pés e nos entregarmos em adoração profunda, em louvor, em exaltação ao Teu nome. Ó Senhor amado, não há outro como o Senhor, não há Deus como o Senhor. Tu és o Deus eterno, que enche a nossa vida, transforma a nossa alma, cura o nosso ser, nos salva, nos dá a vida eterna. Tu és o Deus amado, amado das nossas almas, que nos ama, que cuida de nós, que quer estar conosco, que quer ter vida de relacionamento íntimo com cada um de nós. Ajuda-nos a crescer na intimidade com o Senhor. Ajuda-nos a investir na vida com o Senhor, a investir tempo, a investir pensamentos, a investir orações, a investir meditações, a investir leitura da Tua Palavra, Senhor, prática da Tua Palavra, relacionamento com os irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de relacionamento profundo com o Senhor. Ó Deus amado, Tu és o Deus poderoso, Senhor do universo. Com Tua palavra poderosa criaste o mundo e tudo aquilo que nele há. Criaste os céus e a terra. Ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és Senhor e Te assentas no trono. Os Teus pés estão sobre a terra. O Teu trono se eleva às alturas do infinito. Tu és Deus, e quem poderá chegar a ameaçar-te? Ninguém. Tu és Senhor absoluto. As obras das trevas foram despojadas, destruídas e pisadas na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu para pagar o nosso preço. Mas a morte não foi suficiente para Te deter, e o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e com o Senhor nós ressuscitamos. Quem crê em Ti nunca morrerá, nunca morrerá. Abençoe Teu povo, leva-nos em paz aos nossos lares, que cada um de nós possamos viver uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor todos os dias. Dá-nos sonhos com o Senhor, dá-nos visões com o Senhor, dá-nos direção, ó Senhor, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma música ao Senhor, um louvor.